Bem, boa tarde a todos. Novamente, fazermos um novo ponto de situação do surto de infecção pelo novo coronavírus na região autónoma do Açores. Conforme nos tínhamos transmitido ontem, nós tínhamos 17 casos suspeitos, dos quais 2 ontem já tinham dado um resultado negativo e 15 desses aguardavam ainda resultados. Desses 15 que estavam a aguardar, nós, entretanto, já temos 8 deles dados como negativos e, conforme já foi transmitido no comunicado de hoje de manhã, tivemos mais um caso positivo, deste caso na ilha do Faial. Temos, portanto, neste momento na região autónoma dos Açores 3 casos positivos de infecção pelo novo coronavírus, sendo que importa também ainda dar nota de que dos 15 casos que ontem estavam a aguardar, 6 deles ainda aguardam resultados e colheitas de amostras biológicas, 5 deles aguardam resultados e são todos da ilha de São Miguel e um aguarda ainda colheita, neste caso da ilha de Santa Maria. Relativamente a hoje, nas últimas 24 horas e como vem sendo habitual, ponto de situação feito às 13 horas de hoje, temos 9 casos suspeitos, contando com os 6 de ontem temos neste momento 14 casos suspeitos. Um deles já temos o resultado e é negativo, e temos ainda 8 que aguardam resultados e colheitas. 3 deles aguardam resultados, um deles é da Ilha Terceira e 2 são da Ilha de São Miguel. 5 deles aguardam ainda a colheita da amostra biológica e são um deles da Ilha Terceira, um da Ilha do Faial e 3 da Ilha de São Miguel. Comparativamente a ontem, nós temos neste momento na região autónoma dos Açores 594 vigilâncias ativas. E conforme tive a oportunidade de transmitir, temos neste momento 3 casos positivos na região autónoma dos Açores. Mantemos o primeiro de todos, que é daqui da Ilha Terceira, dos quais, conforme também tenho vindo a transmitir, dos 129 contactos próximos identificados, estão todos ainda assintomáticos. Do segundo caso positivo, que foi identificado na Ilha de São Jorge, já foram identificados 27 contactos próximos, também todos eles assintomáticos. Importa também dizer que destes 2 casos positivos da Ilha Terceira, da Ilha de São Jorge, aguardamos ainda validação pelo Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, e, como eu disse há pouco, foi hoje identificado, esta madrugada, diagnosticado, melhor dizendo, um terceiro caso positivo, neste caso proveniente da Ilha do Faial. Neste caso estão a ser identificados os contactos próximos, sendo que dos contactos, entretanto, da avaliação da investigação já feita através da Delegação de Saúde, um deles está sintomático, portanto apresenta sinais e sintomas de infecção e, portanto, faz parte dos casos suspeitos que eu transmiti há pouco. Importa dizer que deste terceiro caso positivo, o mesmo, através do dispositivo que foi montado nos últimos dias, foi detectado no passado dia 13 de março no aeroporto da Horta e, portanto, foi imediatamente colocado em quarentena, a par dos restantes passageiros também que provinham naquela aeronave, pelo que assim se conseguiu restringir a interação social e, por essa via, como devem compreender, também a possível propagação do vírus. Relativamente aos utentes internados na região, temos 3 utentes internados no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira. 2 deles são os casos positivos que eu referi há pouco, um deles é um caso suspeito, sendo que o terceiro caso positivo será internado no Hospital da Horta e como tenho vindo a referir nos últimos dias, todas as decisões relativamente ao internamento e à possível transferência ou não dos casos suspeitos e confirmados aqui na região serão feitos casuisticamente e atendendo depois também sinais de gravidade e, ao fim e ao cabo, toda a evolução também da situação. Portanto, já tivemos internamentos no Hospital do Divino Espírito Santo, no Hospital do Santo Espírito e iremos ter agora no Hospital da Horta, dentro da linha que, entanto, tenho vindo a transmitir de que temos as unidades de saúde da região preparadas para dar resposta a estas situações. E como também já tive a oportunidade de transmitir, para além das unidades hospitalares, temos também as unidades de saúde-ilha e temos neste momento um caso internado na unidade de saúde-ilha de São Miguel, que é um caso suspeito, ainda não confirmado, e que se encontra internado na unidade de saúde-ilha. Na sequência do comunicado do Governo Regional dos Açores de hoje, importa transmitir aqui informação, também para não provocar
o alerta, digamos, junto da população, ou seja, por via da limitação do tráfego aéreo e marítimo na região. As ilhas não irão ficar isoladas, irão manter, ao fim e ao cabo, entanto, todas as ligações por via marítima ou via aérea que digam respeito ao transporte de mercadorias e também, como foi transmitido, também para aqueles casos de força maior. Entenda-se que desses casos de força maior são aqueles casos que estão neste momento também a ser avaliados no âmbito da saúde, todos aqueles que, entanto, tenham motivos de saúde também que levem à sua deslocação também para interilhas, para unidades de maior diferenciação. Dada esta restrição, digamos, progressiva, conforme podem ter vindo a acompanhar agora nos últimos dias, tem sido paulatinamente aplicada também para não restringir de forma abrupta e constranger, ao fim e ao cabo, também a circulação e a liberdade aqui na região. Importa dar nota, a parte também das medidas que foram sendo tomadas, nomeadamente naquilo que diz respeito à administração pública, encerramento de alguns serviços, de que as famílias agora permanecendo e devendo permanecer o maior período de tempo em casa, importa dar nota disso. Estamos aqui numa fase de contenção alargada, como eu tenho a oportunidade de transmitir nos últimos dias, e todas estas medidas que têm vindo a ser aplicadas é precisamente neste sentido, ou seja, de que as famílias, de que os cidadãos e cidadãs açorianas possam permanecer o máximo tempo possível no seu domicílio, numa fase aqui de contenção, de reserva, de proteção, para que ao fim e ao cabo, entanto, minimizem o máximo possível a interação social e possam, por essa via, adquirir uma infecção pelo novo coronavírus. Para esse efeito, entretanto, também nós estamos e preparamos um plano de contingência para as famílias, que entanto também irá ser disponibilizado também na página criada para o efeito também e que poderá ser consultada logo no portal inicial do Governo Regional dos Açores relativamente ao Covid-19. Para esse efeito iremos depois também enviá-la no sentido de ter uma maior proximidade com aqueles que também não têm tanto contato com as novas tecnologias, para câmaras municipais, juntas de freguesia, casas do povo, de maneira que entanto também possa existir essa proximidade e as famílias saibam o que fazer agora durante este período de tempo em que foi pedida, digamos assim, esta quarentena conjunta. E, portanto, iremos também enviar esse esforço também para que, entanto, essa informação também chegue a quem direito. Conforme eu tinha transmitido também ontem, em termos de centros de rastreio, nós já tínhamos, entretanto, dado aqui os primeiros passos na região, antes dos mesmos também serem aplicados em território continental, já tínhamos feito aqui um primeiro contacto aqui na Ilha Terceira, mas importa dizer que neste momento temos já Santa Maria com um centro de rastreio também montado, no qual vai ser feita mesmo até a colheita da amostra biológica hoje do caso suspeito que existe em Santa Maria, e deixa-me dizer-vos também, dar aqui um reforço bastante positivo para toda a equipa de saúde e todos os funcionários da Unidade de Saúde de Ilha de Santa Maria, que à distância e perante ao fim e ao cabo este surto, com todo o receio, com toda, digamos que a preocupação que o mesmo adquire num contexto singular, como de uma ilha mais pequena, com menor densidade populacional e com menores recursos, estão de forma corajosa a encetar todos os esforços para dar aqui a melhor resposta também para o surto, minimizando o eventual impacto também que possa ter na Ilha de Santa Maria, e não queria deixar aqui de reforçar esse esforço e essa coragem que todos os profissionais tiveram ao longo dos últimos dias. Para além de Santa Maria, a Ilha de São Miguel também, a partir das 9 horas da manhã, irá ter também em Ponta Delgada um centro de rastreio, também para que possa fazer essa colheita da amostra biológica. Importa dar nota também disso, como eu disse ontem, de que isto não invalida a colheita da amostra biológica em contexto domiciliário, portanto nós estamos aqui a trabalhar em duas frentes, quer em contexto domiciliário, quer em centro de rastreio, e entenda-se centro de rastreio, digamos que um local onde as pessoas possam, desde que tenham a mobilidade suficiente para isso, se deslocar, para que, entanto, possa ser feita a recolha da amostra biológica localmente, e, portanto, por essa via também contermos um pouco também da utilização dos equipamentos de proteção individual e, de certa forma, otimizarmos também os recursos existentes na região, e está a ser ponderada também a sua localização também na Ilha de São Miguel de um novo centro de rastreio, neste caso no Concelho da Ribeira Grande, não obstante também todo o trabalho também que se está a fazer nas restantes ilhas da região também para termos esse recurso disponível. Foi dada nota também hoje, e gostaria de reforçar isso porque é uma mais-valia também para a população,
A partir de hoje também a linha de saúde Açores é gratuita, portanto, através do contacto 808 24 60 24, qualquer cidadão poderá aceder gratuitamente à linha de saúde Açores, sem qualquer custo adicional e, portanto, é de louvar também esta iniciativa da parte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros de Açores, no sentido de providenciar aqui uma maior proximidade e acessibilidade à população neste momento. Antes de terminar e de deixar aqui um espaço também para as vossas questões, dúvidas e sugestões também que serão bem-vindas, permitam-me que, entanto, agradeça também publicamente a todos, e nomeadamente à população. Eu penso que é cada vez mais notório, por via até da diminuição da circulação nas nossas ilhas, da população, de que a população está atenta, está alerta, está preocupada, como qualquer um de nós, mas está a aderir de forma bastante satisfatória e cada vez mais crescente às medidas de autoproteção que nós temos aqui incentivado. Como o Sr. Presidente da República teve a oportunidade também de transmitir ontem, nós temos aqui um período longo pela nossa frente, teremos umas semanas em que irá ser cansativo para qualquer um de nós todo o trabalho e todo o combate que nós iremos ter. E, portanto, dar essa nota de reforço ao fim e ao cabo todo o trabalho que tem vindo a ser feito. Este terceiro caso que surge na Ilha de Faial é um caso de contágio importado, como aconteceu nos 2 primeiros casos? Sim, exatamente. Ou seja, neste caso, e isto vai ao encontro da nossa própria definição de caso suspeito aqui na região. Nós optámos por, como eu já tive a oportunidade de transmitir, ir mais além do que aquilo que é a definição de caso suspeito a nível continental. Portanto, consideramos território continental, consideramos, entanto, além fronteiras como possíveis situações que configurem critérios epidemiológicos que possam conduzir à existência de casos suspeitos, indo ao encontro daquilo que é o cenário atual declarado pela Organização Mundial de Saúde, que é o cenário de pandemia. E, portanto, por essa via, é perfeitamente natural que, entretanto, os casos sejam todos importados e não surjam cá, não é? Portanto, isso é perfeitamente lógico, digamos assim, que eles provenham do exterior aqui para a região. Percebemos aqui o foco de... Em quarentena? Peço desculpa. Este caso estava já em quarentena? Sim, como eu referi, entretanto ele foi triado pela Delegação de Saúde da Horta, quando do momento da chegada ao aeroporto da Horta, e portanto todos os passageiros foram triados, foi-lhes determinada a quarentena, e este foi um dos casos que cumpriu a quarentena e que portanto já se encontrava restrita no seu domicílio, de forma, entanto, a diminuir o máximo possível e a minimizar a interação social, o que é um fator bastante positivo. Para termos uma ideia do foco de contágio, por onde passou este utente nos últimos 14 dias, que é o período de quarentena, e também a profissão, para termos uma ideia aqui como é que se controla? A profissão não vou, ao fim e ao cabo aqui, de detalhar, digamos aqui, pormenores. Nós vivemos num contexto bastante singular e, portanto, facilmente com dados mais específicos poderemos chegar, digamos assim, aos casos suspeitos e, portanto, com toda a confidencialidade e com toda a individualidade que devemos ter perante estes casos, não quero estar aqui a aprofundar questões mais específicas, nomeadamente a profissão que o caso suspeito tem. Mas dar nota de que, entretanto, a infecção terá sido adquirida numa viagem pela Europa, que durou cerca de 2 semanas e que, chegando aqui à região autónoma dos Açores, felizmente foi triada e foi colocada em quarentena e agora, neste momento, foi diagnosticada e iremos proceder ao seu tratamento. Hoje o Governo Regional decidiu suspender todos os voos da SAT Interilhas e os voos vindos do exterior da SAT Azores Airlines. Pergunto-lhe, e retirando aqui o cenário político e expressamente falando num cenário sanitário, pergunto-lhe se não está preocupado por se manterem os voos, por exemplo, da TAP e da Ryanair, entrar pelas vias dos aeroportos, como sabemos. Sim, eu já tive a oportunidade de transmitir isso. São expectáveis, dia após dia, medidas, digamos assim, nomeadamente por parte da República, que possam ter depois também o seu impacto aqui na região. Não obstante, estamos a fazer todos os esforços possíveis e que estão ao nosso alcance para contermos essas deslocações do exterior para a região. E importa dar nota disso, de que nos últimos dias o decréscimo em termos de passageiros aqui para a região tem sido bastante significativo. Quem possa estar, digamos assim, mais atento, nomeadamente a comunicação social, que normalmente anda sempre mais à caça disso, digamos assim, e que poderá ver nas chegadas dos aeroportos
vê efetivamente uma diminuição bastante significativa do número de passageiros que atravessam as portas de desembarque. No entanto, volto a dizer, é expectável, dia após dia, que entretanto existam outro tipo de medidas por parte do Governo da República. Espera que as medidas concretas de António Costa tragam o encerramento dos aeroportos? Como eu tive a oportunidade de referir ontem, já ontem tinha essa expectativa relativamente também ao Conselho de Estado, tenho hoje também expectativa relativamente àquilo que irão ser as declarações do Sr. Primeiro-Ministro. A Ryanair também anunciou que iria encerrar alguns voos a partir do dia 25. Tem alguma informação em relação a esses voos para os Açores? Como assim? Em que sentido? Peço desculpa, não percebi. A Ryanair anunciou que ia encerrar alguns voos, algumas rotas a partir do dia 25 deste mês. Tem alguma informação em relação a isso para a região autónoma dos Açores? Se tem alguma informação por parte da Ryanair ou ainda não? Tenho informação conforme a que tem, de que irá haver essa diminuição ou essa suspensão. Portanto, é uma informação que para nós é satisfatória, porque irá, ao fim e ao cabo, entanto, reduzir também o número de deslocações aqui para a região e, portanto, já era expectável, digamos assim, há mais tempo. O centro de rastreio de Santa Maria, portanto, que já estará a funcionar. Ontem tinha falado aqui no caso a Terceira, portanto, que seria uma iniciativa que já estava aqui também em preparação. Em preparação. Portanto, ainda não está a funcionar esta... Não, nós, entretanto, aqui na Terceira, por via, digamos, também da proximidade aqui com o hospital, nós, entanto, em algumas das situações fizemos mesmo em conjunto, em parceria aqui com o próprio hospital, não invalidando depois também a criação desse centro de rastreio. Mas neste momento, e isso foi devidamente articulado também com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, que tem sido também inexcedível também na colaboração que tem prestado, temos a qualquer momento também essa possibilidade também de colocar uma tenda também que possa fazer esse rastreio de forma descentralizada, mas neste momento a nossa preocupação é precisamente também, paulatinamente, e à medida também que a evolução do Sur também o assim vai impondo, disponibilizar esses recursos, sobretudo nas ilhas sem hospital. O objetivo é haver quantos centros de rastreio nos Açores? Uma em cada ilha? Sim, neste momento nós temos essa capacidade na região, ou seja, é uma questão de nós irmos, sobretudo agora, preparando as equipas, como vocês devem compreender, e por isso uma nota especial para a equipa de profissionais de saúde que está neste momento em Santa Maria, porque são profissionais do âmbito dos cuidados de saúde primários e, portanto, não estão, digamos assim, habituados a lidar com estas situações no dia-a-dia, pese embora depois também todo o esforço tenha vindo a ser feito nos últimos meses, nos últimos anos, de formação diferenciada destes profissionais, que de certa forma os empoderou para melhor responder e mais confortavelmente darem a resposta também a estas situações chamadas de exceção. Mas de qualquer das formas, entretanto, nós temos toda essa logística também preparada, e por isso é que eu há bocado referi a Proteção Civil, que também tem sido aqui o nosso mediador e o nosso interlocutor, nomeadamente com o componente militar e com a Força Aérea, que também têm sido bastante colaborantes, no sentido de, em qualquer situação imediata que seja necessária dar resposta, rapidamente também conseguiremos dar essa resposta e colocar algum centro de rastreio ou outra necessidade logística numa das ilhas, nomeadamente sem hospital. Já percebemos que as medidas que vão sair hoje do Conselho de Ministros serão aplicadas ipsis verbis na região e por mediação do próprio representante da República. Pergunto-lhe se a região pode ir mais além e se poderá aplicar outras medidas extraordinárias, como, por exemplo, isolar localidades ou uma ilha, isto num cenário de aumento de casos numa ilha. Como o VAR, é um conselho que a nível nacional tem tido essa questão premente e que isolou a população. Pergunto-lhe se a região poderá ir mais além. A região já foi muito mais além do que o Governo da República. Importa dar nota mesmo até de todo o trabalho que eu tenho transmitido ao longo dos últimos dias. Se estivéssemos à espera, ao fim e ao cabo, entanto, qualquer tipo de medida nesse sentido, estaríamos, de certeza, neste momento, muito pior do que aquilo que estamos ou não estamos, não é? Digamos assim, porque ao abrigo do Estatuto Político-Administrativo próprio da região, encetámos medidas que foram muito para além daquelas que são aplicadas neste momento no continente. Devo dizer-vos que, entanto, fomos bastante criticados também por isso, nomeadamente naquilo que diz respeito à restrição depois também das ligações aéreas. As autoridades nacionais consideravam, digamos assim, que nós não tínhamos essa legitimidade para o fazer.
dizer que tem sido uma luta, efetivamente, para nós implementarmos algumas medidas aqui na região, mas que temos vindo paulatinamente a conseguir implementar e que têm sido, neste momento, evidentemente eficazes, porque estaríamos muito pior se não tivéssemos feito nada e tivéssemos ficado à espera que alguém fizesse alguma coisa por nós. E, portanto, ao abrigo dessa autonomia, nós conseguimos, efetivamente, aqui implementar medidas eficazes de contenção, atendendo àquilo que se está a passar de forma muito próxima, apesar da distância geográfica, digamos assim, mas que se está a passar de forma muito próxima em território continental e, portanto, iremos fazer todos os possíveis, e estamos a fazer todos os possíveis, para que façamos uma contenção eficaz e eficiente da entrada do surto pelo novo coronavírus aqui na região. Se o estado de emergência tivesse sido decretado mais cedo, teria tido vantagens para a região? Eu penso que teria tido vantagens ao nível nacional, não é? Portanto, a região, como eu estava agora a referir, não ficou à espera desse decreto. Foi decretado agora recentemente, ontem, entretanto, por iniciativa do Sr. Presidente da República e com a anúncia também da Assembleia da República, mas da parte da região autónoma dos Açores, dentro daquilo que é a sua competência e o seu alcance, digamos assim, dentro da sua jurisdição, fez e está a fazer tudo o que é possível para dar a melhor resposta à população açoriana. Nós sabemos, entretanto, de um caso de uma passageira que vinha da Graciosa com destino final à Horta, que terá passado, entretanto, em Ponta Delgada e que ter-lhe sido dito que teria de fazer quarentena em Ponta Delgada. Portanto, a partir de agora, naturalmente, não será possível sair. Mas esta questão da quarentena de passageiros interilhas faz sentido? Esteve em cima da mesa? Sim, a quarentena é aplicável em toda a região, ou seja, quem venha do exterior é aplicada a quarentena. Aqueles que, como eu disse ontem, que até ontem, até a implementação dessa medida em conjunto com a ANA Aeroportos, com a PSP, com a SATA e com a Delegação de Saúde de Ponta Delgada, ou seja, restringir, digamos assim, aqui o acesso também, como eu disse ontem, ao lado do ar, ou seja, o lado, digamos, em uma área cinzenta em que dificilmente também temos alguma jurisdição. Apesar das pessoas passarem por essa zona de circulação e conseguirem chegar às suas ilhas de destino, não implica que quando lá cheguem tenham a aplicação também da determinação da medida de quarentena. E essa articulação que tem vindo a ser feita entre delegações de saúde, essa comunicação e essa proximidade, e que tem funcionado, e posso-vos dar o exemplo de hoje, também de cidadãos que saíram de São Jorge, mas que entretanto chegando a Ponta Delgada que foram detectados e portanto foi-lhes aplicada em Ponta Delgada essa medida de quarentena. E quando as pessoas estiveram em quarentena fora da sua ilha de residência? Nós neste momento estamos a fazer essa avaliação de forma mais precisa, precisamente porque nós temos aqui que acautelar agora esta situação da restrição das ligações aéreas e, portanto, não está fora de equação termos aqui alguma medida de exceção e especial, digamos assim, para com aqueles que estejam deslocados na região, para que possam regressar à sua área de residência, com as devidas medidas de cautela e de prevenção também relativamente à propagação do vírus, mas estamos a fazer esse apuramento com todo o rigor, para que depois também encetemos de seguida também as devidas diligências para que possamos proporcionar, ao fim e ao cabo, também o seu regresso à sua área de residência, sendo da região, do continente ou além fronteiras, iremos também contactar com as autoridades de saúde nacionais e internacionais para que, chegando ao seu destino, cumpra também com esse período de quarentena. Eu perguntava-lhe há pouco, portanto, dos passageiros que não vieram do exterior, portanto, que são passageiros interilhas, que só fizeram as viagens interilhas. Esses também seriam obrigados a fazer quarentena? E se esteve em cima da mesa essa possibilidade? Os interilhas não, neste momento, ou seja, não existindo transmissão local na região autónoma dos Açores, ou seja, como a Marta teve a oportunidade de referir, temos casos importados, não existindo transmissão local na região autónoma dos Açores, não estamos a impor essa restrição, ou seja, todos aqueles que viajem interilhas, de lhes determinar também o período de quarentena. A partir do momento em que o surto possa ir evoluindo e exista já a transmissão local, aí sim, na salvaguarda ao fim e ao cabo da saúde pública
nos determinados contextos das diferentes ilhas, iremos eventualmente ponderar essa hipótese de colocar também alguma restrição e determinar também a quarentena também essas pessoas. É de conhecimento público que já houve 2 intervenções, uma até delas junto do aeroporto de São Jorge, no caso de fazer cumprir a quarentena a cidadãos estrangeiros que estavam em viagem, não cumpriram em aeroportos de escala e que estavam em desobediência. Pergunto-lhe se já foram detectadas muitas situações como esta e se de facto isto também é decorrente das medidas de reforço de colaboração com a PSP. Sim, exatamente. A Polícia de Segurança Pública, como eu vos dei nota também, penso há 2 dias atrás, tem sido bastante satisfatória naquilo que tem sido esta colaboração que foi encetada, no sentido precisamente de termos essa maior proximidade e esse maior refinamento, digamos assim, também do cumprimento das medidas de quarentena. A Polícia de Segurança Pública nesse aspecto tem sido também inexcedível, tem comunicado diariamente também connosco e reportado essas situações. Importa também dar nota de que a própria população também tem contactado connosco, quer com as delegações de saúde, quer com a Direção Regional da Saúde, a dar nota também de situações dessas e com a própria linha de saúde Açores, que, como vocês devem reparar, nós cada vez mais estamos aqui interligados e temos aqui uma rede de comunicação cada vez mais eficaz e eficiente, que nos tem permitido detectar essas situações e no simples contato com a Polícia de Segurança Pública elas são sinalizadas, são identificadas e são devidamente ajustadas. Isso tem-se verificado, desse-me o caso de São Jorge, ontem também em São Miguel e, portanto, paulatinamente isso tem acontecido em toda a região. Há 2 dias, quando falou sobre esta mesma situação, disse-nos que não havia ainda números confirmados, que não nos conseguia dar o número de quantas pessoas estavam a incumprir a quarentena. Já há números? Incumprir a quarentena não lhe sei dizer em concreto, porque, como eu estava a dizer, neste momento nós estamos a preocupar-nos sobretudo em saber em quantos é que estão em quarentena, a sua proveniência, para depois tomarmos aqui outro tipo de medidas. As que estão a incumprir, como devem calcular agora só, mais recentemente também com esta colaboração também dos agentes das forças de segurança, é que nos tem sido possível também, como eu disse há pouco, refinar aqui mais um pouco também esse trabalho. Mas estamos, ao fim e ao cabo, sempre a atualizar todos estes dados, sendo que agora nos importa sobretudo é saber a proveniência também das pessoas a quem foi terminada a quarentena, para pensarmos no passo seguinte também a dar relativamente a esses casos. Quantas já foram apresentadas no Ministério Público? No Ministério Público nós, entretanto, identificámos uma série de sinalizações que eu também não queria aqui, digamos assim, transmitir, para que, como eu disse há pouco, sendo um ambiente muito pequeno, muito restrito, eu penso que depois muito facilmente se consegue identificar depois esses casos. Eu não queria, digamos assim, aqui... Sim, nós temos aqui, digamos, um hiato temporal que, entanto, nos permite formalizar todas essas queixas junto do Ministério Público. Há alguns meses, digamos assim, nomeadamente meio ano, 6 meses, para que, entanto, essa queixa seja formalizada no Ministério Público. Em primeira instância, aquilo que nós temos estado a fazer é articular com a Polícia de Segurança Pública, ou seja, identificar que nós temos aqui, de certa forma, também um comprovativo adicional desse incumprimento da quarentena, para depois então instruirmos o processo junto do Ministério Público e depois também ter a devida atuação. Os profissionais de saúde são um grupo em risco, estão no fundo expostos à situação do Covid-19. Pergunto-lhe se já foi equacionado um alojamento provisório para estes profissionais que estão a lidar diretamente com os doentes. Tal como aconteceu a nível nacional, o Exército preparou alojamento próprio para evitar que haja um contágio às famílias dos profissionais de saúde. O alojamento próprio não está fora da equação, digamos assim. Aquilo que nós neste momento estamos a articular também com as unidades de saúde, e brevemente também irá ser dada a nota pública também dessa situação, é de que nós estrategicamente iremos fazer aqui uma redução, digamos, do contingente que está neste momento em exercício de funções, ou seja, todas as equipas de profissionais de saúde que funcionem com mais que um elemento, nós iremos tentar reduzir esse contingente para metade, de maneira que, entanto, esse contingente faça um período, digamos, de permanência em contexto domiciliário, nomeadamente de cerca de 2 semanas, que é o período de incubação também do vírus, que possa eventualmente até recorrer também ao teletrabalho e em alguns aspectos mais burocráticos, administrativos também, poder trabalhar no domicílio, mas a resguardá-los durante esse período de 2 semanas, para que, entretanto, depois aqueles que fiquem em exercício de funções, depois possam, no fim desse período,
eles descansarem e entrar outra equipa, porque o que importa aqui é pensar estrategicamente num caso de um serviço, de uma unidade de saúde que seja afetada pelo surto de infecção pelo coronavírus. Nós temos, de certa forma, uma reserva estratégica de profissionais de saúde que possa entrar ao ativo para que permita que aqueles que se adoeceram ou tenham que ficar em quarentena possam ser resguardados em contexto domiciliário ou em contexto mesmo até de hospitalização em âmbito de internamento. Há meios suficientes para isso ou será necessário um reforço? Como, peço desculpa? Há meios suficientes para isso ou será necessário um reforço de profissionais de saúde? Este é mesmo que vou tornar tentar clarificar. Isto é feito com os que nós temos, ou seja, dentro dos que nós temos, nós tivemos uma equipa de 4, 2 deles vão para casa, 2 deles ficam em exercício de funções, de maneira que os que vão para casa durante 2 semanas possam ficar, digamos assim, de reserva estratégica para durante o período em que aqueles 2 estão a trabalhar, se eventualmente algum deles adoecer ou tem que ficar em quarentena, nós tínhamos 2 de reserva para que possam entrar ao ativo. Se nada acontecer, no espaço de 2 semanas rodam e, portanto, podem, ao fim e ao cabo, entanto, aqui permitir aqui esta rotatividade e esta segurança estratégica de disponibilização de recursos. Mas como todos sabem, e já tive também a oportunidade de transmitir isso, numa situação de exceção, de evolução do surto, em que seja necessário mais recursos, poderemos, e no meu caso, enquanto Autoridade de Saúde Regional, mesmo recorrer depois também ao setor privado, também para alocarmos recursos, quer materiais, infraestruturas ou mesmo até humanos, para que possam dar a melhor resposta também às necessidades. O Secretário de Estado da Saúde anunciou hoje que havia um reforço de 2 milhões de máscaras para o território continental. Pergunto se estas máscaras também chegarão aos profissionais de saúde da região, uma vez que havia falhas de estoque já relatadas aqui na região. Relativamente aos equipamentos de proteção individual, volto a dizer que estamos a fazer esse acompanhamento praticamente diário com as unidades de saúde. Já há mais de um mês que fizemos o levantamento do estoque existente, das necessidades, e tem existido uma colaboração estreita entre todas as unidades de saúde, no sentido de, volto a dizer novamente, através de praticamente um mecanismo de solidariedade, de repor em estoques, na eventualidade de uma unidade de saúde ter um estoque mais inferior. Não obstante, entanto, estamos também com os diferentes fornecedores, quer a nível regional, nacional e internacional, a fazer uma aquisição adicional de equipamentos de proteção individual, bem como também de dispositivos médicos e a nível medicamentoso, para que, entanto, a região também esteja devidamente provida dos recursos necessários para dar resposta às necessidades. Adicionalmente, também, já agora que colocam uma questão, importa também referir isso, nos últimos dias temos recebido vários contactos de privados, de empresas que, entretanto, se têm disponibilizado para colaborar também financeiramente no apoio para a aquisição de equipamento de proteção individual, dispositivos médicos e, portanto, dar nota também a todas essas empresas e quer também em nome individual também todos aqueles que têm contactado, nomeadamente com a Direção-Regional da Saúde, disponibilizarem-se para colaborar connosco. Um bem-aja a todos eles, pelo facto, ao fim e ao cabo, no entanto, estarem atentos e colaborantes nesta fase preocupante para todos nós. O terceiro caso tinha origem na Europa. Onde é que tinha origem o segundo? O segundo caso também foi de âmbito turístico, digamos assim, também de viagem além fronteiras e que, entanto, durante esse percurso, digamos assim, terá contactado com alguém infectado pelo coronavírus e por essa via também o adquiriu. Não tem relação estes casos? Não, neste momento não. E no caso, o segundo caso, também foi exigida a quarentena? No segundo caso foi determinada a quarentena também num dos períodos num dos momentos, entanto, também que a pessoa passou pelo aeroporto. Entretanto, se o mesmo foi depois cumprido ou não, entanto, eu acredito que, entanto, ele tenha sido cumprido.